Cláudia de Bulhões, novamente aqui no seu canal 22, da grade da NET, que é a TV Maceió. Programa Gente da Gente está no ar. Voltando aqui com o nosso entrevistado do dia hoje, que é uma pessoa que vai lhe informar bastante, já que no momento só se fala em dinheiro, só se fala em alta de dólar, só se fala em desvalorização disso, desvalorização daquilo. Nós trouxemos uma pessoa para mostrar que nem tudo está perdido. Quem é? Quem é? Doutor Antônio César Santana, superintendente do Banco do Nordeste em Alagoas. É um prazer, doutor. Sinta-se à vontade. Vamos conversar sobre o Banco do Nordeste. Boa tarde, Cláudia. É um prazer estar aqui no seu programa. Exatamente como você colocou, nesse momento, que é um momento de muita expectativa, é um momento delicado para a economia brasileira, mas eu sempre digo que o Brasil é maior do que essa crise que está posta. Como é ser superintendente de um banco em um momento dessa crise? Ao mesmo tempo que nós temos que ter o cuidado necessário, a cautela necessária para orientar os nossos clientes, nós temos que, evidentemente, fazer com que as coisas aconteçam. Porque o país precisa continuar produzindo, gerando riqueza, gerando emprego. É claro que a cautela é necessária porque alguns segmentos sofrem mais do que outros segmentos. A gente observa que nesse tecido econômico que está posto, as pessoas que produzem, os microempreendedores que produzem algo, que revendem suas mercadorias, esses estão sentindo um pouco menos de que alguns outros segmentos de maior porte, como, por exemplo, construção civil, que foi afetado mais diretamente, produção de veículos, que foi afetado mais diretamente. Então, a gente acredita que, nesse momento, além de você ter uma certa cautela, o que você não pode é deixar de investir, deixar de acreditar no país. Doutor Antônio, como eu lhe disse, eu sou uma pessoa que eu não entendo de banco, eu não entendo, só entendo para pedir dinheiro emprestado. Aí ele vem cobrar aquelas taxas enormes. A verdade é essa. Agora tem o seguinte, o Banco do Nordeste é um banco geograficamente. Fala sobre essa localização geográfica do Banco do Nordeste. Então, Cláudia, o Banco do Nordeste é um banco diferenciado. Primeiro, ele é um banco múltiplo, é um banco que atende não só no longo prazo, mas atende também no curto prazo, ou seja, atende as demandas dos nossos clientes na sua plenitude, mas é um banco que tem como objetivo fomentar a região. Então, isso. É um banco que não visa o lucro pelo lucro. É um banco que ele se preocupa em que o cliente tenha um negócio sustentável, ele se preocupa que o cliente possa sobreviver e possa passar por essa crise atual que nós estamos vivenciando. É um banco que tem taxas diferenciadas. Então, geograficamente, a nossa capilaridade, por exemplo, o Banco Nordeste atua em 11 estados, os 9 estados da região Nordeste. O estado de Minas, a gente atua no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, em Minas também, e no Vale do Mucuri, ou seja, uma parte do estado de Minas Gerais nós também atuamos, e atuamos também no norte do Espírito Santo. É o conhecido polígono das secas, ou seja, é a atuação da Sudene, é a atuação do Banco do Nordeste. É mais ou menos um banco regional. É um banco regional. É claro que fora desses 11 estados, nós temos unidades em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas com o objetivo de quê? De captar recursos nessas praças
para alocarmos aqui na região Nordeste e no norte de Minas e no norte do Espírito Santo. Então, geograficamente, é um banco regional, sim. É um banco que tem uma direção totalmente voltada para a região Nordeste e mais esses 2 estados que compõem a nossa área de atuação. É muito interessante nós falarmos sobre o Banco do Nordeste, porque ele é quem empresta ao pequeno agricultor, não é isso? Perfeito. Ele é quem emprega aos usineiros, não é isso? Perfeito. O Banco do Nordeste, ele tem um olhar todo especial para o mini e pequeno produtor rural, para o pronafiano, para a micro e pequena empresa. Agora, é evidente que o banco também apoia projetos estruturantes. Se uma empresa quer se implantar aqui em Alagoas, com certeza o Banco Nordeste pode apoiar na vinda dessa empresa para o estado de Alagoas, porque é o que a gente chama de um projeto estruturante. Porque além de gerar empregos e renda, que essa indústria, esta grande indústria venha se instalar, no entorno dela vão surgir outras empresas para ser prestadora de serviços. É o que a gente chama de empresas satélites, que vão orbitar, que vão girar em torno desta outra maior. É o que a gente observa, por exemplo, quando lá em Pernambuco se instalou a Fiat. Outras empresas que vão produzir peças e acessórios se instalaram no entorno dessa indústria da Fiat. É o que observamos com a Ford, lá em Camaçari, na Bahia. Com a implantação da Ford, outras empresas se instalaram no entorno desta. É o que a gente observa aqui com a implantação do projeto da Braskem. No entorno desta, surgiram outras plantas que, evidentemente, ajudam a diversificar até o moldal industrial aqui do estado. Então, quando você coloca, Cláudia, o Banco Nordeste também apoia o setor suco-alcooleiro, suco-energética, sim. É claro que em tempos pretéritos, em tempos passados, esse aporte, esse apoio foi até maior. Com o tempo, evidentemente, esse apoio do banco começou a diminuir, porque outros atores também começaram a apoiar esse segmento. Então, isso não ficou só concentrado na mão do Banco do Nordeste. Certo. Então, o banco, mas o olhar especial, eu diria que o olhar prioritário do banco é para micro e pequena empresa, é para o mini e pequeno produtor rural, é para o pronafiano, que é aquele cidadão que labuta com a família na sua gleba de terra, é para o microempreendedor urbano, que a gente atende através do Crédito Amigo, que é um programa exitoso, é um programa fantástico, onde nós temos aqui quase 100 mil clientes no estado de Alagoas. Tem que ter CNPJ para ser atendido pelo Banco do Nordeste? Não necessariamente. Você pode ser atendido tendo CNPJ, se a gente estiver falando aqui da pessoa jurídica, isso. Mas a gente pode também atender através do seu CPF, o cidadão que a gente considera que está na informalidade. Porque ele tem um trailer que vende lanches. Ele não tem CNPJ. Ele pode levantar recursos para capital de giro ou para comprar algum equipamento, alguma máquina para extrair suco, alguma coisa nesse sentido? Pode. Ele é atendido pelo programa Crédito Amigo do Banco do Nordeste. E esse Crédito Amigo tem limite, tem teto de empréstimo? Tem. São financiamentos que variam de R$300 a R$15.000. E às vezes a gente tem casos fantásticos de clientes que começaram pegando R$300, que tinham um faturamento pequeno, e hoje eles cresceram, graças a Deus e graças à parceria do banco, cresceram tanto que eles tiveram que se formalizar, porque o objetivo é que esse cidadão venha se formalizar mesmo, seja através do MEI, que é o microempreendedor individual, onde o cidadão que fatura até R$60.000... E aí ele tem que ter CNPJ. Que aí ele já tem que ter CNPJ, mas ele praticamente que ele não paga imposto, o imposto que ele paga apenas para o INSS, eu penso que seja 40 e poucos reais, é muito limitado, e aí ele tem CNPJ. Aí ele conseguiu faturar acima de 60, aí ele já migra para uma microempresa. 60 mil por ano. 60 mil ano, que isso dá R$5.000 por mês. Isso. Então, às vezes o cidadão... Que já é muito dinheiro para quem está na informalidade. Com certeza. Então, aí se você tem um faturamento de até R$5.000 mês,
Você pode sim ter um CNPJ e só pagar de imposto só 40 e poucos reais e ter condição de emitir nota, de participar de um pregão eletrônico, de fornecer para o Estado, para uma prefeitura, ou o que quer que seja. E vai contar com o apoio do banco? Vai. E esse empréstimo, eu quero saber tudo. Com certeza. E o empréstimo do MEI, qual é o mínimo e qual é o máximo? O MEI, como ele já tem um faturamento maior do que o do informal, do Crédito Amigo, você pode tomar para capital de giro até 15 mil e para comprar máquinas ou equipamentos ou implementos até 18 mil reais. Então, pouco mais de 30 mil reais o MEI ele pode levantar de recursos. Eu estou achando a entrevista muito boa, meu telespectador, porque eu estou sabendo, eu estou aprendendo e tenho certeza que vocês também estão aprendendo. Mas nós vamos dar um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Tá indo bem. Churrascaria Estela Maris Grill. O elegante local para uma boa refeição. Buffet com camarão, peixes, massas, saladas. E até sobremesas as mais variadas. Comidas japonesas, churrasco com as mais variadas carnes. Monte o seu salão de festa. Churrascaria Estela Maris Grill. Avenida Engenheiro Paulo Brandão Nogueira, 290, Jatiuca. Nossa Ótica, preço e qualidade. As mais lindas coleções infantis, coleções femininas e masculinas. As melhores e mais bonitas armações para embelezar seu rosto. Tudo em óculos, lente de contato, você encontra nas nossas óticas. Temos o melhor preço e a melhor qualidade. Nossa ótica. Rua Tiburcio Valeriano, Antigo Beco, São José, 3326-6101, no número 212. Esperamos você. Hoje o programa Gente da Gente, com Cláudia de Bulhões, na sua TV Maceió, canal 22 da grade da NET e através da internet TV Maceió ao vivo, está trazendo esclarecimentos para você sair da informalidade, para você ter conhecimento de tudo que se passa no Banco do Nordeste, que é o nosso banco. Não é isso mesmo, doutor? O Banco do Nordeste é o banco do nosso, é o nosso banco e nós somos nordestinos. É o banco conterrâneo. É o banco conterrâneo. É um banco que tem todo o carinho pelos conterrâneos nordestinos. Isso. Agora tem um detalhe. O Banco do Nordeste tem alguma coisa com o BNDES? Não. O único vínculo que o Banco do Nordeste e o BNDES, o que eles têm em comum é o mesmo dono, é o governo, é a sociedade, né? Já que o majoritário é o governo, enquanto que o BNDES é um banco exclusivamente de fomento de longo prazo, o Banco do Nordeste... Doutor, o que é banco de fomento?
O Banco de Fomento... Explica para mim e para o meu telespectador. Perfeito. O Banco de Fomento é um banco que atua com linhas de créditos diferenciadas, com juros subsidiados, com recursos de longo prazo, para exatamente apoiar empreendimentos do setor produtivo. Então, um banco de fomento é banco de desenvolvimento. Tá? São linhas específicas. Tipo assim, para eu entender, desculpa Certo. interromper, e para o meu telespectador entender. O Canal do Sertão, quem está subsidiando? O Banco do Nordeste ou o BNDES? BNDES. Porque é um banco, infraestrutura. é um desenvolvimento. Exatamente. Agora, o produtor rural que precise plantar ou irrigar uma área próxima, que precisa de comprar equipamentos ou comprar animais, que aí já seria o setor produtivo, aí o Banco Nordeste financia com recursos de longo prazo. Então, a parte de infraestrutura, o Canal do Sertão, as estradas que serpenteiam esse canal, isso aí o BNDES contrata com o Estado e são recursos de longo prazo para fomentar a região via setor de infraestrutura. Já o Banco do Nordeste, ele financia o setor produtivo. Quem é o setor produtivo? Eu não vou financiar o Estado. Eu vou financiar o quê? O produtor rural que vai precisar... Que está no entorno. Que está no entorno, que vai precisar produzir. Eu vou financiar quem? A panificação que está também naquela cidade do entorno, que precisa comprar máquinas. Eu vou financiar quem? Aquele comerciante que tem um supermercado, que precisa reformar o seu supermercado, ou então formar estoque de mercadorias. Então, todo o setor produtivo, que eu chamo exatamente, é o comércio, é a indústria, é o setor primário, que é o produtor rural, é o setor terciário. Então, o setor produtivo, o Banco do Nordeste financia, fomentando exatamente com linhas de crédito do longo prazo, taxas diferenciadas. Então, essa é a diferença. Vamos chegar nessas taxas. Que é interessante que meu telespectador saiba tudo, porque eu gosto de informar tudo. Sabe? Perfeito. Doutor, a mesma taxa que é cobrada a um microempresário individual, que é a mesma taxa que pega vamos dizer assim, uma pessoa física, que não é jurídica? Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, um produtor rural, ele tem taxas diferenciadas de um empresário do setor urbano, por exemplo. Isso é importantíssimo. Então, o produtor rural, porque, inclusive, o produtor rural, ele tem um risco maior no negócio dele de que a área urbana. Um usineiro é um produtor rural. Não, o usineiro é um industrial. Agora, aquele plantador de cana, que é o fornecedor de cana dele, esse é um produtor rural. Certo. Agora, o usineiro, ele pode ter sua cana própria, que aí ele pode atuar tanto no campo como produtor rural, como industrial na qualidade de usineiro. Então, são coisas distintas. Quando a gente trata da indústria e quando a gente trata do campo. Por exemplo, um cidadão que tem uma gleba de terra, 4, 5 tarefas e que cria ovelhas e que desenvolve essa atividade com a família. Isso é um pronafiano. Ele tem taxas de juros subsidiadas. Doutor, o senhor já falou umas 4 vezes em pronafiano. O que seria um pronafiano? Seria um pronafiano? O pronafiano... Porque o senhor tem tanta intimidade com esses termos que eu tenho que lhe perguntar. Mas com certeza. Pronafiano é aquele produtor rural que explora a sua atividade com a família. O Pronaf quer dizer Programa Nacional da Agricultura Familiar. Então, o pronafiano é aquele cidadão... Eu diria que é o menorzinho de todos os produtores. Porque para você se enquadrar... É aquele que planta inhame no quintal, que planta macaxeira. Que cria galinha caipira, que produz o seu inhame, que produz o abacaxi, que cria umas ovelhazinhas. Porque não é todo mundo que pode ser pronafiano. Aí como é que se chega no conhecimento desse pronafiano? Falei bonito agora. Desse pronafiano que existe o Banco do Nordeste e que empresta a ele. São as cooperativas, são pessoas que vão de porta em porta? Excelente pergunta, porque eu acho que, minha amiga Cláudia, a democratização da informação é fundamental para que o crédito chegue na mão de quem precisa, de quem merece.
Então nós temos a figura do gerente de negócio Pronaf, que é um colega do banco, que ele atua nas comunidades, exatamente dizendo, produtor, você tem essa linha de recurso disponível. Nós temos um programa chamado Agroamigo, que a gente cuida do microcrédito rural, onde são técnicos agrícolas que estão nas comunidades dizendo, produtor, você, através de palestras informativas, você pode obter esse tipo de recurso. E aqui no estado nós temos? Nós temos, aqui no estado nós temos, Cláudia, 15 agências e cada uma dessas agências nós temos a figura dos profissionais, do gerente de negócio Pronaf, assessores do Agroamigo, nós temos agentes de desenvolvimento, nós temos um quantitativo de colaboradores que exatamente sai da agência e vai para o campo, vai para as comunidades, exatamente para dizer e dar essas informações, dar palestras, exatamente para os produtores rurais. E além disso, a gente tem um trabalho muito forte com os sindicatos de trabalhadores rurais, com as secretarias da agricultura dos municípios, que são parceiros. Sozinho ninguém faz nada. Então o banco não faz nada sozinho. O banco conta com a ajuda muito forte da Emater, com as secretarias dos municípios, da Secretaria da Agricultura dos municípios, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com o Sindicato dos Produtores Rurais, a Federação da Agricultura, os movimentos sociais como o MST, no caso o INCRA. Então, é uma legião de parceiros com o SEBRAE, é uma legião de parceiros que divulgam e difundem exatamente esses programas e diz, olha, procura uma agência do Banco do Nordeste que você vai ter recursos de juros de 2% ao ano, de 5% ao ano, taxas altamente subsidiadas. Então, complementando a sua pergunta, qual a taxa, quem paga mais? Eu não quero saber agora. Agora eu não. quero saber o seguinte, doutor. E esses produtores, desculpe, mas não, porque perfeito. essa pergunta de taxa é tão importante, de pagamento, esses produtores, eles têm condição de chegar sozinho no banco ou através desses professores, digamos assim, né? Que vão lá, esses técnicos que vão lá, como é que eles fazem esses projetos para pedir? Porque quando se vai fazer um projeto do BNDES ou do Banco do Nordeste, é muito difícil. E como que é para esse pequeno produtor? Perfeito. Cláudia, o fluxo para o pequeno produtor é um fluxo simples e muito objetivo. Primeiro, dizer que o produtor rural não precisa de um intermediário para buscar uma agência do banco. Não precisa de nenhuma liderança, não precisa de político, não precisa de ninguém. Basta ele chegar... doutor? Com certeza. Basta que ele chegue lá na agência do Banco do Nordeste, busque as informações, que lá nós temos colegas capacitados para prestar essas informações. Então, primeiro que ele não precisa de atravessador para buscar esses recursos. Esse é um ponto. Segundo, mas quem vai elaborar meu plano? Isso. A depender da categoria do produtor, o próprio assessor do Agroamigo, que presta esse serviço para esse programa do Banco do Nordeste, o próprio assessor, ele faz o plano para ele. Quando é o Agroamigo... o que você chama de plano é um projeto. Um plano de negócio. É um plano de negócio. Porque, como eu não entendo, um projeto, o telespectador também não. O plano de negócio é um projeto muito simplificado. É um projeto simples. Já tem um formulário padrão. Era isso que eu queria saber e dizer para vocês. Não há necessidade da pessoa levar um formulário de casa ou idealizar algum formulário, não. Mas tem que mostrar que ele é dono da terra. Tem que mostrar que ele é dono como? Ou seja, através de uma escritura ou através até de um recibo, ele na qualidade de não proprietário ou de um contrato de arrendamento. Porque às vezes... Recibo de luz serve? Não, recibo de compra e venda da posse da terra. Porque você colocou de forma sábia que às vezes o cidadão ele é detentor da posse, mas de fato... ele detém aquela posse, mas de direito não. Aí não consegue nada. Então isso quer dizer, mas no caso do produtor rural, dessa categoria de produtor,
ele pode sim levantar recursos, mesmo ele não sendo o proprietário de direito da terra. Ou seja, aí ele não tem escritura, ele tem a posse mansa e pacífica. Mas tem um papel. Mas ele tem um papel. Ele tem que ter um papel, seja um recibo de compra e venda, uma escritura de compra e venda, ou um contrato de arrendamento. Alguma coisa formal que vincule ele àquela terra. Porque o banco tem que ter alguma segurança Tem que também. ter a segurança. É. E no caso do pronafiano, ele apresenta para o banco também um documento que a gente considera que é a identidade, a carteira de identidade do pronafiano, que é um documento chamado DAP. O que é DAP? DAP, que é Declaração de Aptidão do Pronafiano. E quem que emite essa DAP? A Emater emite, o INCA. Aptidão é o que ele, para aquele dado que ele faz, que ele está apto. Ele está apto a usar, apresentar aquilo ao banco, com aquela DAP ele consegue levantar recursos altamente subsidiados do banco, via Banco do Nordeste, porque ele já se enquadrou na categoria de pronafiano. Quem faz esse enquadramento são órgãos como o INCRA, como a Emater. Esse enquadramento é o que dá a carteirinha. É o que dá este documento, que não é bem uma carteirinha, mas é um documento formal, onde ele está habilitado a levantar recursos do pronafiano junto ao Banco Nordeste. E se ele não for pronafiano, não, ele procura a agência do banco com a sua... Se torna um pronafiano. Não necessariamente. Para ele ser beneficiado com crédito rural, ele não precisa ser pronafiano. Pronafiano é apenas uma categoria, porque nem todo mundo pode ser pronafiano. Se você tiver um vínculo empregatício, por exemplo, eu sou um secretário municipal numa prefeitura, eu exerço outras atividades, eu posso ser pronafiano? Não, porque meu vínculo com a terra, mas eu tenho vínculos profissionais, empresariais com outras categorias que aí me exclui da categoria de pronafiano. Então eu não vou ter condição de levantar recursos do Banco Nordeste? Não, você vai ter condição sim de levantar recursos no Banco Nordeste. O Banco Nordeste é uma mãe. Eu diria que é uma mãe e um pai, são os dois juntos. Nós vamos dar um intervalo, porque eu estou gostando muito. Nós vamos dar um intervalo, porque depois do que eu estou sabendo, o Banco do Nordeste é uma mãe, é um pai, é uma madrinha, e bons, né? Com certeza. Até já, meu telespectador. Churrascaria Estela Maris Grill. O elegante local para uma boa refeição. Buffet com camarão, peixes, massas, saladas. E até sobremesas as mais variadas. Comidas japonesas, churrasco com as mais variadas carnes. Monte o seu salão de festa. Churrascaria Estela Maris Grill, Avenida Engenheiro Paulo Brandão Nogueira, 290, Jatiuca. Nossa Ótica, preço e qualidade. As mais lindas coleções infantis, coleções femininas e masculinas. As melhores e mais bonitas armações para embelezar seu rosto. Tudo em óculos, lente de contato, você encontra nas nossas óticas. Temos o melhor preço
e a melhor qualidade, nossa ótica. Rua Tigúrcio Valeriano, Antigo Beco, São José, 3326-6101, no número 212. Esperamos você. Meu caro telespectador, Cláudia de Bulhões novamente aqui na sua tela, na sua casa, você que está no sofá, você que está na sua mesa de almoço, na sua cama, sapeando e nos encontrou. Pare, porque o programa Gente da Gente está trazendo o superintendente do Banco do Nordeste, oferecendo todas as informações possíveis. E eu estou achando assim um espetáculo. Porque o Banco do Nordeste, segundo o doutor aqui presente, é uma mãe. Então, vamos aprender e vamos conseguir as nossas melhorias. Doutor Antônio, depois da brincadeira que o Banco do Nordeste é uma mãe, e aí você complementou que é um pai, porque logicamente você como pai, né, se sentiu ofendido e dizer que era só uma mãe. Agora, estou dizendo assim, e esse juro para esse pessoal que é do que a gente estava falando, pequeno agricultor, tem carência, o juro é muito alto, tem tempo para pagar. Isso aí é o que importa, doutor, porque está todo mundo aperreado. Aí eu deixo por sua conta essas 3 perguntas. Tem carência, juro e se não puder pagar? Aí lasca, né, doutor? Então, eu vou começar falando do setor rural. Okay. Depois aí eu complemento com o setor urbano, levando essas 3 perguntas. O setor rural ou o setor primário, o banco atende a agricultura, para a pecuária. Evidentemente que seu projeto tem que ter viabilidade. Se você vai plantar, por exemplo, milho, evidentemente que é feito um planozinho de negócio, que é você preenche aquele formulário, você vai ver uma geração de receita, né, o que você vai produzir com esse milho, você vai vender, faz uma projeção. Você faz uma projeção, você vai diminuir das suas despesas, tira seus custos, e aí vai lhe sobrar exatamente o teu lucro. Em cima desse lucro, você vai determinar a sua capacidade de pagamento. Então é um formulário simples. É uma planilha. É uma planilha simplificada. E é claro que essa planilha ela serve para todo o segmento do setor rural, seja do mini produtor, pequeno produtor, médio produtor, grande produtor, ou seja do pronafiano, que é uma outra categoria de produtor rural. Então eu falei aqui 5 categorias: pronafiano, mini, pequeno, médio e grande. É claro que as taxas de juros variam de cada categoria dessa. É claro que dentro do pronafiano tem várias categorias, que evidentemente, se eu for tratar aqui, eu teria que colocar cada classe de que faz parte do Pronaf, mas para vocês terem uma ideia, são encargos, são taxas de juros que variam de 2% ao ano até em torno de 7% ao ano. Cumulativo? Ao ano, então é um juro fixo. Sim, tá? aí 2 anos, eu gosto de entender, sabe, doutor? Certo. 2% em janeiro, aí quando chega para março é mais aqueles 2%, não. É o que eu chamo cumulativo. Esse 2% ao ano... É fixo. É fixo, tá? E evidentemente, como ele é fixo, é claro que ele dá, ao mês, se for 2%, dá menos de 0,3 ao mês, quer dizer, é uma taxa barata, é muito barata. Agora, é claro que, e tem dentro do Pronaf, dentro do fundiário, tem condições até de você ter até rebate até no capital. Isso quer dizer que se você toma 10 mil, por exemplo, quando você vem pagar, você só paga uma parte desse capital. Você só paga em torno de 60% desse capital. Por quê, doutor? Porque é um recurso subsidiado. Isso para o Pronaf. É um tipo de recurso próprio para aquilo. Para aquilo, entendi, exatamente. Entendi. Por exemplo, para quem não tem terra, a gente financia dentro do fundiário até a compra da terra.
Mas aí o cidadão, para se enquadrar nisso, ele não tem que ter terra, ele tem que ter o enquadramento específico, ele tem que ter a DAP. Então, até isso a gente também financia a própria compra da terra. Isso para o pronafiano dentro do crédito fundiário. Então, as linhas de créditos na área rural, taxa varia de 2% até 7% ao ano, ou seja, de 0,2% ao mês a próximo a 0,5% a 0,5% ao mês. Então, são taxas altamente subsidiadas, tá? Isso equalizadas pelo próprio Tesouro. O prazo que você me perguntou, quando é para aquisição de animais, quando é para aquisição de máquinas, para trator, esse prazo, ele pode chegar até 10 anos, prazo de até 10 anos. Para começar a pagar? Não, o prazo total de 10 anos. De pagar. Prazo total de reembolso. A carência é que você tem a carência que ela varia de 2 anos até 4 anos. Isso Mas todos esses empréstimos, a pessoa tem que ter uma idade X, até uma idade X, né? Não, um idoso que tem uma terra ou um idoso que tem uma loja que quer melhorar, tem 70 anos, ele pode fazer esse empréstimo? Pode. Pode mas o idoso, muitas das vezes, ele coloca o seguinte, eu quero fazer, a minha propriedade vai ficar hipotecada, mas como já tem um filho que é quem toca a propriedade, eu quero que meu filho avalize essa operação. É possível fazer dessa forma? Interessante. Mas não, então, ele, de qualquer maneira, ele precisa de um avalista? Não precisa. O que vai variar... Mas o tempo dele é menor de financiamento pela idade? O tempo é de acordo com a capacidade de pagamento, com a geração de receita do negócio. Porque o negócio é que vai gerar receita, não é a pessoa física dele, é meu negócio. Eu tenho 70 anos, mas a minha propriedade, ela vai gerar receita para os próximos 10 anos. Então eu vou ter prazo de 10 anos. E se falecer antes? Não, se vier a falecer antes, o próprio espólio, que é os direitos e deveres desse espólio, é que vai ficar encarregado de levar o processo... Então não é como um financiamento de uma casa própria? Não, que tem um seguro que se paga e se morrer, fica quitado. Não é assim? Não é assim. Em que pese, a gente também tem um seguro prestamista, que em uma determinada idade, que não seria 70 anos, eu acredito que até 60 anos, se não me falha a memória, você pode fazer a operação e fazer um seguro prestamista para, em caso de morte, esse seguro liquidar a dívida. Isso é possível fazer até... Esse seguro deve ser altíssimo, né, doutor? É em função da idade, em função do prazo, em função do valor. Então tem variáveis que de acordo que... Tá? Mas isso não quer dizer, aí você só vai fazer a operação com seguro? Não. Deixando bem claro aqui que uma operação é como estou lhe dizendo. O que se leva em consideração o prazo da operação é a geração de caixa do negócio. Não é a idade do tomador, do proponente. Então, na área rural, as condições de prazo são essas, as condições de taxa são essas, e a gente pode financiar todos os itens inerentes àquela atividade, até a aquisição da terra, se for pronafiano. Doutor, é tanta pergunta, no caso, 60 anos que o senhor falou. Porque me interessa muito essas coisas de idoso, porque o meu público maior é o idoso. Pois não. Ele deseja pedir um empréstimo para um determinado negócio que ele tem, mas ele já é aposentado, não aposentado pelo INSS, é aposentado do INSS, é aposentado da Receita Federal. Ele tem direito a esse empréstimo? Com certeza. Ainda é mais fácil, né? Com certeza. Pela minha lógica, é mais fácil. Não necessariamente, porque o cidadão... Eu estou querendo imprensar ele pelas facilidades, porque mas não está dando. O aposentado, ele tem a receita dele para cobrir os gastos pessoais dele. Certo. O gasto com financiamento, ele vai ter que obter com a própria geração de caixa do negócio dele. Então, entendi. A gente não pode misturar, lançar mão. Ô, doutor, agora eu entendi, doutor. Não pode misturar, né? Aí realmente é por isso que o projeto tem que ser viável, você tem que se pagar. Isso. Se eu vou plantar, não interessa quanto ele ganha. Ele pode ter uma aposentadoria de 30 mil reais por mês. Mas se ele tiver um empréstimo para plantar milho,
Esse plantio de milho não for suficiente para se pagar, eu vou considerar da aposentadoria dele? Não é possível fazer conta com isso. É aí que entra uma boa planilha. É aí que entra uma boa planilha e um bom projeto. Vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo. A minha cabeça está quente, doutor. Doutor, eu estou me saindo bem. Tá ótimo. Porque é um assunto que eu não entendo nada, mas a lógica... Vamos para os nossos comerciais. Churrascaria Estela Maris Grill. O elegante local para uma boa refeição. Buffet com camarão, peixes, massas, saladas. E até sobremesas as mais variadas. Comidas japonesas. Churrasco com as mais variadas carnes. Monte o seu salão de festa. Churrascaria Estela Maris Grill. Avenida Engenheiro Paulo Brandão Nogueira, 290, Jatiuca. Nossa Ótica, preço e qualidade. As mais lindas coleções infantis, coleções femininas e masculinas. As melhores e mais bonitas armações para embelezar seu rosto. Tudo em óculos, lente de contato, você encontra nas nossas óticas. Temos o melhor preço e a melhor qualidade. Nossa ótica. Rua Tigúrcio Valeriano, Antigo Beco, São José, 3326-6101, no número 212. Esperamos você. Cláudia de Bulhões voltando com o doutor Antônio César Santana, superintendente do Banco do Nordeste em Alagoas, oferecendo informações sobre tudo. Passeamos um bocadinho sobre os empréstimos agrícolas. Agora eu vou ver se eu consigo entrevistá-lo, porque é uma área completamente diferente da minha, mas com a ajuda dele, nós vamos que vamos entrevistá-lo sobre empréstimos urbanos. Eu pergunto, Antônio César Santana, eu gostei do nome, viu? Doutor Antônio César Santana, quem pede mais empréstimo urbano? É o comércio? Que área do comércio? Quem demanda mais por recursos na área urbana é o comércio e serviço, ou seja, é o setor terciário. Quem demanda mais e é quem também tem um tecido social maior, econômico e social maior. Maior no que diz respeito à quantidade de tomadores. Doutor, isso quer dizer... O que é tecido e quantidade de tomadores? O senhor está com a Cláudia de Bulhões aqui e está com o telespectador ali. O senhor está falando técnico, mas, perfeito. Desculpe, mas o que é tecido e tomadores? São exatamente as pessoas que procuram mais o Banco do Nordeste, estão numa categoria do comércio e serviços, por exemplo, comerciantes de roupas, sacoleiros, por exemplo, na prestação de serviço, quem tem a cabeleireira, o borracheiro. Então, quando eu falo nesse tecido social, eu estou tratando do microempreendedor, daquele segmento que não está na formalização, ou seja, que não é formalizado. Então, o tecido social que eu me refiro é exatamente a isso.
São esses empreendedores que demandam uma quantidade de recursos expressa, uma quantidade de recursos expressiva, e eu diria que é o destaque maior. É claro que um ou outro equipamento, um ou outro empreendimento no comércio, tipo shopping center, inclusive os shopping centers desse estado, quem financiou o Banco do Nordeste, o ano passado, o ano retrasado, inauguramos 2 novos shopping centers, um em Arapiraca e outro aqui em Maceió, financiado pelo Banco do Nordeste. As lojas que fazem parte daquele shopping, algumas lojas, para equipar essas lojas, o Banco Nordeste financia. Então, o comerciante, quando eu me refiro que demanda mais recurso, tem alguns setores que se destacam. Por exemplo, o setor de turismo, o setor de hotelaria. Nós temos uma demanda muito forte para a construção de hotéis, para a ampliação de hotéis. E o turismo está crescendo. O turismo está crescendo. Ah, mas o país está em crise, sim. O dólar, do jeito do preço que está, ou seja, o dólar está apreciado, está muito mais valorizado do que o real, que está se desvalorizando. É mais fácil você fazer um turismo interno do que fazer o externo. Isso. Então, aquele turista que ao invés de buscar Estados Unidos, Europa, está buscando as nossas praias belas aqui de Alagoas. Então, isso favorece o crescimento de leitos, uma demanda maior pelos empresários para ampliar a reforma de hotéis, construção de novos hotéis, o setor de gastronomia também, restaurantes. Então, este setor, Cláudia, também tem demandado muito recursos para o Banco do Nordeste. Então, dentro do setor urbano, comércio e serviço tem um destaque maior e depois vem o setor industrial. O setor industrial, qual o segmento que demanda mais recursos do banco? É dentro da cadeia do química e plástico. Ou seja, tudo oriundo da Braskem. Oriundo da Braskem, porque a Braskem, como que criou-se aqui em Alagoas um polo de polímeros, de PVC e MVC, que o polímero é aquela matéria-prima para você produzir algo de plástico, seja polietileno, seja polipropileno, ou seja de um plástico mais duro que seria esse PVC ou MVC. Então, plantas se instalaram aqui no estado, com o apoio do Banco do Nordeste, e outras plantas continuam demandando recursos do próprio Banco do Nordeste para apoio à implantação de novas unidades. Um outro segmento também que a gente tem atendido aqui é o de cerâmica de revestimento, já que o nosso estado aqui de Alagoas tem o gás, tem abundância de gás, nós temos jazida de argila. O peso maior na produção de uma cerâmica é o quê? É o gás e a argila, e isso nosso estado tem. Então, para você ter uma ideia, uma grande planta que foi implantada aqui, que foi a Porto Belo, isso. Inclusive vai ser inaugurado na próxima semana, teve o apoio do Banco do Nordeste. E eu acredito, Cláudia, que aqui o estado tem toda a condição de aqui virar um cluster de cerâmica. O que seria um cluster de cerâmica? Seria exatamente um arranjo produtivo local voltado para esse segmento de cerâmica, ou seja, outras cerâmicas que viriam se instalar aqui no estado. A gente já está conversando com uma outra empresa que é fornecedora da Porto Belo, que é uma indústria até espanhola, que ela está para se implantar aqui em Alagoas. Então, aquele efeito estruturante que eu lhe falei do entorno das empresas satélites já começam a instalar. Aí, doutor, numa hipótese, aí vamos às coisas assim, de dinheiro. Uma empresa pede 30 milhões de empréstimo. Aí outra empresa pede 30 milhões de empréstimo. Como é calculado o pagamento desses empréstimos? É de acordo com o que eles vão poder pagar, com a planilha e a carência? Eu já faço a pergunta porque aí o senhor complementa. Perfeito. Uma excelente pergunta, Cláudia. Se a empresa pede 30 milhões de reais ou se ela pede 300 mil reais, aí eu estou indo para os extremos,
ou se pede até 100 mil ou 30 mil, a gente sempre vai levar em consideração a capacidade de pagamento. E essa capacidade de pagamento leva-se... E a caução, não é? Tem que dar uma caução, não tem, doutor? A garantia. A garantia. A garantia. Caução, a garantia. A garantia. Essa garantia ou esse colateral... Ô, doutor, tem que ter quanto por cento desse empréstimo? 130% do valor que eu estou emprestando. Então, se eu lhe empresto R$1, você me dá 1,3 de garantia. Se eu lhe empresto 100 mil, você me dá 130 mil de garantia. E essa garantia tem que ser uma garantia real. O que é garantia real? Uma garantia hipotecária. Um imóvel, seja urbano, seja rural, que você possa dar em garantia. Um imóvel avaliado. Estou financiando 100 mil para a Cláudia. Cláudia vai me dar um imóvel em garantia, que avaliado por 130 mil. É possível financiar para a Cláudia? É. Mas essa questão da garantia já foi suprida, já está pacificada. Mas tem outras questões que agora eu tenho que vai levar. ver se eu posso pagar. Se você pode pagar. Olha, perfeito. eu estou ficando até, estou entendendo do negócio. Com certeza você já está na linha certa do... Porque não adianta eu ter a caução e pensando se assim, o projeto... desculpa a expressão, pensando num trambique. Se eu não pagar, aí eles tomam minha casa ou tomam minha loja e acabou o assunto. Perfeito. Mas se tomar, vai para o Serasa, ou não? Perfeito, com certeza. Vai para o SPC. Vai para os cadastros restritivos. Porque isso. Eu sempre digo para os nossos clientes, o que paga uma dívida de empréstimo não é a garantia. Quem paga a dívida de empréstimo são duas coisas. É o caráter do tomador e a viabilidade do negócio. Exato. E se o tomador... Isso aí não precisa ser economista para entender. Se o tomador tem no seu DNA aquele caráter de não, eu quero pagar, eu posso até não pagar porque teve algum fator adverso que prejudicou o meu negócio. Mas se eu tenho o meu caráter de bom pagador e meu negócio é viável, com certeza esse empréstimo vai ser pago. Doutor, tem carência? Tem carência. De acordo com o negócio. De acordo com o negócio. Olha, eu estou ficando, que estou entendendo. Doutor, não quer uma assessora de economista? Com certeza você tem... O senhor vai levar o banco à falência. Mas a carência, por exemplo, se você estiver financiando, Cláudia, você chega para mim e diz, César, eu tenho um terreno, eu tenho uma loja, minha loja, uma loja de roupas, agora eu quero construir essa loja. Eu quero construir a loja, você vai me financiar a construção, você vai me financiar as prateleiras, vai financiar o estoque, capital de giro, equipamento de informática, todas as instalações necessárias para essa loja. Certo. Então, se você está financiando e você, para construir essa loja, César, eu vou levar um tempo. Vou levar de 6 meses a 10 meses. Então, só um ano aí vai ser quase que eu construir para botar para começar a funcionar. E depois que eu botar para começar a funcionar, eu vou começar vendendo aos poucos, depois isso vai crescendo. Então você me dá 3 anos de garantia. Aí eu posso lhe dar 2 ou 3 anos de carência. Agora vamos supor que Cláudia me procurou, já está com sua loja construída, só precisa de quê? Eu só preciso apenas mudar minhas prateleiras, meu sistema de informática, meu sistema de ar-condicionado e capital de giro, mas meu negócio eu já estou vendendo. Eu vou lhe dar 3 anos de carência? Não, você não precisa dessa carência. Né? Então a carência é em função também do que você está demandando para eu lhe financiar. É em função disso também. Ô, doutor, o senhor volta outro dia? Para explicar mais coisas, porque eu acho que não estou fazendo pouco não, mas o meu telespectador a maioria é idoso. E ele quer saber das coisas, quer se atualizar, até para ser avalista de um filho, porque Perfeito. tem que ter um avalista às vezes, não Perfeito. tem, doutor? Tem. Até para ser o avalista de um filho, até para ser avalista de um neto, ele tem que saber. E ele, para ler, eu sempre trago para o meu lado e para o lado dos meus telespectadores e internautas. Fica difícil. Então, o senhor falando, não, mas eu vi o doutor Antônio César Santana falando isso, me explique melhor. Aí pergunta para quem está querendo que ele avalize aquilo. Perfeito. Então, isso aí, o que o senhor está fazendo, e hoje o nosso programa é um programa de utilidade pública, doutor. O senhor está nos ajudando. Agora, o senhor tem assim, alguma coisa que gostaria de dizer para o nosso telespectador, que não disse ainda,
sobre financiamento, sobre essas coisas que nós tentamos perguntar e puxar de você. Eu gostaria de dizer ao seu público cativo que muitas vezes, muitos desses que estão nos assistindo, acham que banco, primeiro, eu não vou colocar o pé no banco porque eu vou perder o que eu tenho. Às vezes o caboclo pensa nessa linha. É verdade. Às vezes ele pensa também a burocracia é muito grande. Eu vou passar 1, 2, 3, 4, 5, um ano e o negócio não sai. Então eu não quero perder tempo, eu não quero perder meu patrimônio, eu não vou buscar o banco. Às vezes termina buscando um outro banco, seja da banca privada ou seja da banca pública, que termina tendo uma dificuldade maior, um grau de dificuldade maior. Eu gostaria de dizer o seguinte, você que tem dúvida com relação a isso, não deixe de buscar uma agência do Banco do Nordeste, conversar com os nossos gerentes. Eles estão prontos lá, capacitados para atendê-los. E estão lá para isso, né? Estão lá para isso. E a gente vai ter o maior prazer de atender, de tirar dúvidas. Pode ter certeza disso. A minha reflexão nesse sentido é isso. Não deixem de buscar essas informações necessárias nas nossas agências. Porque, repito, não tem na praça um banco que atue com uma taxa melhor, com um prazo melhor de que o Banco do Nordeste, viu, Cláudia? Então é isso, eu não diria nem recado, esse bate-papo que foi fantástico, que eu só tenho a agradecer aqui esse nível de informações e o poder da imprensa, o poder do seu programa, essa democratização das informações, porque hoje eu digo com você com sinceridade que o conhecimento se sobrepõe até o network, até a questão do relacionamento, até a questão de você saber onde buscar. Hoje eu sei que para a minha empresa eu tenho taxa de 7% ao ano a 1.000% ao mês. Aí às vezes você está trabalhando com um banco privado que cobra 3%, 4% ao mês. O que o Banco Nordeste cobra ao ano, de repente o teu público pode estar pagando ao mês. Então, a reflexão que eu coloco para vocês é exatamente essa. Não deixe de buscar as informações necessárias junto ao Banco do Nordeste. Última perguntinha. O Banco do Nordeste financia carro? Se for utilitário, sim. Se for carro de passeio, só para... Garanto como você queria fazer esta pergunta. Só para locadoras é que a gente financia carro de passeio. Mas um carro utilitário, uma doblô, não é? Uma doblô você já seria para locadora. Mas, por exemplo, um carro que tenha aquela caçamba atrás, tipo uma Saveiro, por exemplo. Uhum. Ou uma picape, não cabine dupla, cabine simples. E o juro? O juro é 7% ao ano. Próximo a 1.000% ao mês. Pronto, você já sabe. Muito obrigada por essa entrevista maravilhosa. Agradeço a sua assessoria de comunicação, que sempre nos atendeu muito bem, que é a Mariana. E o nome dela é meio... tem um nome japonês, né? Então deixa só Mariana. E muito obrigada, doutor. E fica aqui a promessa do senhor voltar para informar mais, porque tem muito mais coisa ainda. Com certeza. Que eu queria queria perguntar muita coisa. Muito obrigada. Meu caro telespectador, toda vez que eu estou na sua casa eu me sinto muito bem, porque só falta você me oferecer um cafezinho. Até o próximo programa.